tudo bem? Eu fiz uma chamada hoje no meu WhatsApp pedindo para o pessoal interagir comigo, sugerindo temas com os quais eles gostariam de ajudas ou de dicas terapêuticas para conseguirem lidar melhor. E aí eu recebi muita proposta legal e dentre um dos temas que foi sugerido veio a sugestão de como lidar com a culpa. Eu escolhi começar com esse tema, eu vou trabalhar todos os outros com vocês em vídeos curtos, mas eu resolvi começar por isso porque ele é um tema bem recorrente, na verdade, dentro das questões terapêuticas. A maioria dos meus clientes, eles têm alguma questão com isso e eu gostaria de explicar para vocês como que isso é reforçado na sociedade. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto aqui, nem de me colocar como autoridade máxima dentro disso, mas chamar a atenção e por uma reflexão com vocês. Percebe que a gente é criado numa sociedade onde as pessoas são acusadas quando elas cometem erro. Não é uma sociedade que acolhe o nosso erro como um processo inerente ao nosso desenvolvimento e ao nosso aprendizado. Então, quando uma pessoa erra, é muito comum ela se colocar um peso muito grande em cima desse erro, e quando ela não faz isso, as pessoas que estão em volta dela fazem esse movimento, com acusações, dizendo como que deveria ter sido feito, como que não deveria ter sido feito, e esquece de olhar para aquilo como um processo humano. O que eu gosto de conversar com os meus clientes é sobre trocar essa questão da culpa, porque a culpa ela te coloca num estado que turva a sua compreensão sobre o processo e muitas vezes ela gera embotamento emocional e embotamento mental também. Então você não consegue analisar direito a situação e você fica preso num sentimento de incapacidade e no erro, né? Quando você se prende no erro e aquilo te gera angústia, muitas vezes você tem dificuldade de conseguir superar isso e se lançar em novas experiências. O erro é o erro. É simples assim. A proposta minha para esses clientes é sempre olhar pelo viés da responsabilidade. Quando você tenta olhar para o viés da responsabilidade, a tua consciência expande sobre aquilo. Porque você vai pensar o que foi que você fez que gerou aquele resultado que foi negativo. Ponto 1. Ponto 2, você consegue pensar melhor nas ferramentas que você já tem e que poderiam ter sido utilizadas de uma forma diferente naquela situação. Então você começa a explorar os seus próprios recursos para mudar essa história aí numa próxima vez. E o ponto 3 é a capacidade de olhar para si e para o outro com um pouco mais de misericórdia. Tá todo mundo aprendendo. Você errar não deve gerar culpa, você errar deve gerar experiência. A experiência deve ser reforçada e não o resultado da experiência que deve ser reforçado. O resultado não diz nada a respeito de você. Como você lida com seus resultados é que diz a respeito de você. Então, fiz cagada, errei, fiz cagada, errei. Mas errei por quê? O que estava acontecendo comigo naquela hora que me fez cometer aquele erro? Isso é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de autopercepção. E esse exercício, quando você faz ele de forma honesta e não reativa, te possibilita aprender muito sobre você. E quando você aprende sobre si, você consegue nortear as suas experiências para tentar fazer de um jeito diferente da próxima vez. Então perceba o que foi que te levou a cometer aquele erro, o que você poderia ter feito de diferente agora, com o eu de agora. Entendendo que o eu que cometeu aquele erro era o eu que só tinha possibilidade de cometer aquele erro naquele momento. Isso não é ser condescendente consigo. Isso é compreender-se numa experiência de aprendizado e validar essa experiência de aprendizado como um caminho muito mais valioso do que o resultado que você vai tirar disso, tá?
porque daí isso permite que você se construa como ser. Então olha para o seu erro como um erro, não como uma culpa. Olha para o seu erro como um processo de aprendizado, não como um resultado. O que vai fazer você falhar na tua vida não é você cometer erro, é você desistir das coisas que você quer. E o erro faz parte do processo. A criança erra e a gente ainda é criança em vários aspectos porque a gente ainda não domina uma série de coisas a respeito de nós. Eu acho que isso é muito válido quando os meus clientes conseguem olhar de uma forma mais misericordiosa para esses processos, eles conseguem abrir a consciência deles e até a percepção deles para explorarem melhor os recursos que eles têm, e isso faz com que eles compreendam melhor o erro dos outros, porque eles sabem como é que é estar nessa posição de não saber o que fazer, ou saber o que fazer, mas não saber como fazer, não ter destreza para lidar com a situação. Isso tudo a gente vai ganhando conforme a gente vai fazendo. O que impede que a gente consiga evoluir dentro dessas experiências é a gente se paralisar. E a culpa faz a gente se paralisar. Porque isso vai gerar uma angústia tão grande que a gente não quer fazer aquilo de novo. Exatamente porque a gente valoriza o resultado e não o processo. Tá? Claro que cada um tem um histórico diferente com relação à culpa. Por isso que eu falo que o trabalho de autoconhecimento é muito importante. Ele pode ser realizado de várias maneiras. A via terapêutica é uma dessas maneiras. Mas se você sente que você precisa de um pouco mais de atenção, porque você não está conseguindo de outras vias extrair algo que você consiga aplicar no seu caso, vai buscar um terapeuta para te ajudar, porque isso só vai fazer você acelerar o teu processo e ter um rendimento melhor na tua vida para você aproveitar as coisas boas que a vida tem para te dar, ok? Espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.